Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Rosa Martins e você sabe, nós estamos hoje iniciando a nossa segunda unidade da disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Você já estudou as principais teorias do desenvolvimento humano e agora nós vamos aprofundar sobre as teorias da aprendizagem. Mas o que é aprendizagem? Vamos falar sobre isso hoje, vamos também estudar autores que dizem do que se trata a aprendizagem, visões diferentes sobre a aprendizagem e como esse conhecimento pode nos ajudar como professores. Então vamos lá. Hoje, então, nós estamos iniciando a nossa segunda unidade, como você sabe, e essa unidade ela vai trabalhar conceitos e classificações de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, teóricos do desenvolvimento e da aprendizagem e suas influências nas práticas pedagógicas. E aqui, especialmente, como eu disse a vocês, o conceito de aprendizagem ou os conceitos de aprendizagem e suas classificações, ou seja, os tipos de aprendizagem que são sistematizados aí por alguns autores. Algumas dificuldades de aprendizagem, mas eu quero dizer para vocês que nós vamos ter uma disciplina específica sobre dificuldade de aprendizagem. Hoje, nessa nossa disciplina, nós vamos abordar algumas delas, mas também vamos enfocar principalmente nos teóricos do desenvolvimento e da aprendizagem e as suas influências nas práticas pedagógicas. Quais são esses teóricos? Skinner, Piaget, Vygotsky, Vallon, Montessori e Pestalozzi. Lembrem que esses teóricos são escolhas da professora de vocês, porque existem outros que vocês poderão se aprofundar. Mas aqui nessa disciplina nós vamos nos aprofundar nestes. E essa unidade ela vai do dia 24 de agosto até o dia 21 de setembro. Então vamos lá? Nas outras unidades vocês vão ter oportunidade de aprofundar outros conteúdos, que é a unidade 3 e a unidade 4. Mas hoje a gente vai falar da unidade 2. Nesta segunda unidade, como eu disse, nós vamos nos aprofundar especificamente na questão da aprendizagem e nos teóricos que estudaram este assunto. Mas o que é aprendizagem? E aí você me pergunta, professora, qual é a definição de aprendizagem? Primeiro ponto que você precisa entender é que o conceito de aprendizagem é um conceito complexo. É um conceito que envolve compreender diferentes teorias sobre o desenvolvimento humano. Na aula passada você viu que o desenvolvimento humano está relacionado à aprendizagem. E existem teorias que pensam que eles são inclusive a mesma coisa. Então, é importante para você entender o conceito de aprendizagem, você também tem que se perguntar que tipo de desenvolvimento eu penso, como eu vejo o desenvolvimento. E aí, da forma como você percebe o desenvolvimento, será o seu conceito de aprendizagem. Então, nenhuma definição vai englobar todos os usos desses conceitos. Então, independente do tipo de definição que eu traga hoje para vocês, ela não vai englobar todos os usos, porque existem várias formas de pensar a aprendizagem a partir de uma determinada concepção de desenvolvimento. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma definição de um dos autores que eu vou trabalhar com vocês na nossa disciplina. A gente já está estudando esse livro desde da aula anterior, da unidade anterior, e traz o seguinte conceito: qualquer processo que em organismos vivos leve a uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Então, este conceito de aprendizagem, primeiro, a gente vê como um processo. A aprendizagem não é um produto, não é algo dado e finalizado. Muitas vezes, quando a gente vai avaliar um aluno, a gente avalia não é a aprendizagem, a gente avalia o processo. Se você avaliar somente um instrumento de avaliação, você está tendo uma visão de aprendizagem como um produto e não como um processo. Então, quando você busca avaliar o processo, instrumentos que avaliem o processo, você tem uma concepção de aprendizagem mais fluida. Você tem uma compreensão de que a aprendizagem não é apenas um produto, o resultado de algo. Inclusive, pessoas podem
não responder a um determinado instrumento mesmo tendo aprendido. Isso já é comprovado. Então é importante pensar. A aprendizagem é primeiramente um processo. E também, segundo ponto, em organismos vivos. Quem está vivo aprende independente da idade. Então a gente pode falar lá de 0 até o fim da vida, a pessoa tem a capacidade de aprender. Outra coisa, a aprendizagem leva a uma mudança permanente. Uma vez que eu aprendo, eu mudo e eu não esqueço. Agora, entra a questão da memória, da capacidade de reter informação, se isso é algo que pode ser definido como aprendizagem. Há várias formas de pensar nisso, mas eu quero destacar que a aprendizagem, nessa concepção que eu estou trabalhando, ela é muito mais do que apenas lembrar. Ela é algo que modifica de forma permanente. Então, muito mais do que modificar é lembrar a permanência daquilo que você aprendeu. E não apenas da quantidade de conteúdo ou até do próprio conteúdo, mas aquilo te fez ir para um outro nível de desenvolvimento. É nesse sentido que eu quero tratar essa questão da aprendizagem. E em capacidades, a mudança permanente em capacidades. Não é só em comportamento, é também em capacidade. Lembrando lá de Vygotsky, coisas que eu fazia com ajuda, agora eu posso fazer sozinho. Eu tenho a capacidade de fazer sozinho. Então, eu não conseguia porque eu não tinha aprendido. Então, essa é uma concepção de aprendizagem. E que não deve ser unicamente relacionada ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Ou seja, a nossa aprendizagem, ela não está somente relacionada ao nosso nível de maturação. A aprendizagem, ela está relacionada às possibilidades que nós temos de aprender, às condições que nos são dadas para aprender. Então, primeiro, a aprendizagem é um processo que acontece em vida, ela acontece também por meio de uma mudança permanente, não apenas de comportamento, mas de capacidade de aprender, e não estão relacionadas somente ao amadurecimento biológico e ao envelhecimento. Está relacionado à minha capacidade de desenvolver, de resolver tarefas que antes eu não conseguia. Então, vamos lá, a estrutura da teoria de aprendizagem, com base em Knut Lehrer, que a gente vem estudando, fala o seguinte: a base dessa teoria é a biologia, a psicologia, a ciência social, e trabalha a estrutura da aprendizagem com condições internas, que são as disposições, a idade, a situação subjetiva, e as condições externas, que são os espaços de aprendizagem, a sociedade, a situação objetiva. Então, isso tudo gera uma aplicação que aí é o campo da pedagogia. A pedagogia tem como base essas ciências, né, na teoria da aprendizagem, mas a pedagogia é a aplicação desse conceito de aprendizagem. Por isso, a pedagogia é uma ciência da educação, ok? Então, seguindo aqui, eu quero tratar sobre as condições para a aprendizagem. De fato, dentro do conceito que a gente trabalhou, nós entendemos que as condições elas estão relacionadas à interação ativa, interna e externa. Então, são duas condições que eu preciso ter para aprender. Então, nosso aluno, lembrando, quando nós falamos de aluno, daquelas crianças, adolescentes, eles têm pelo menos essas duas condições necessárias para aprender. E essas interações necessárias, condições necessárias, estão relacionadas, sistematizadas aqui pelo nosso autor, que trata sobre as condições da aprendizagem, as dimensões da aprendizagem. Quais são essas dimensões? Para ele, existem dimensões que facilitam e que organizam toda a estrutura da nossa aprendizagem. São questões fundamentais. Então, ele destaca aqui que há, nessa seta aqui, a questão individual, por isso que é uma interação individual e interna e externa, e a questão da interação. Há uma relação entre o processo interno, que é do indivíduo, e o que é aprendido, que é o conteúdo que o indivíduo aprende. Essa interação que se dá entre o processo interno e a sociabilidade, nesse ponto é que o indivíduo aprende. Então, nesses processos envolve, primeiro, o processo interno,
as emoções, os sentimentos, a motivação e a sociabilidade. A questão do ambiente, onde esse indivíduo vive, e a sua própria, o seu próprio ser, aqueles processos internos relacionados à composição da personalidade, dos sentimentos e a própria motivação para aprender. Então, são dois processos que necessários para aprender. Então, aprender não é apenas uma questão cognitiva, com base nessas teorias. Está relacionado com a postura do estudante, então é importante também pensar nisso, com a sua aprendizagem pretendida, seus interesses e mobilização de energia mental. Isto é o que ele chama de dimensão do incentivo. Quando a gente fala de criança, esse conceito pode ser interpretado, por exemplo, como é culpa da criança, porque ele não tem uma postura para aprender. E, na verdade, o papel da escola não é julgar que aquele aluno tem ou não postura, mas a questão é que muitas vezes ele não tem a maturidade para este processo, mas a função da escola, lembrando da nossa aula anterior, é trazer para o aluno aquilo que lhe falta. Então, a gente vê aqui na imagem uma pessoa, um menino, que tem aqui um tablet ao lado, tesoura, papel, mas ele não está fazendo uso. Então, ele pode ter, de repente, condições físicas no ambiente para aprender, mas ele não está com condições internas. Eu quero que vocês entendam isso, porque esses dois fatores são tão importantes, um quanto o outro, tanto o externo quanto o externo. E então, nós vamos agora falar dos tipos de aprendizagem. Lembrando que essa aprendizagem é um processo que acontece com organismos vivos e ele indica uma mudança permanente de capacidade naquilo que eu não conseguia fazer e agora eu consigo fazer. E que há interação ativa entre o interno e o externo. Então, o primeiro tipo de aprendizagem é definida aqui como aprendizagem cumulativa, também conhecida como aprendizagem mecânica. Em suma, é quando algo novo, sem um contexto anterior, passa a ter um contexto pessoal. Então, você tem um contato com uma informação nova. É também relacionada à automação e ao condicionamento. Por isso, ela é behaviorista, é dentro das teorias comportamentalistas. Por exemplo, aprender um código de um celular que não tenha relação com a sua vida, te dá um número e você precisa decorar aquele número. Então, você decora, mas ele não tem relação nenhuma, nenhum significado pessoal. Então, essa é uma aprendizagem mecânica. Então, por exemplo, a professora aqui está explicando para o aluno que Ivo viu a uva. Quem conhece, quem já viu essa forma de ensinar, de alfabetizar? E aí o aluno fala: desculpe, mas eu não entendo, eu aprendi no microcomputador. Ou seja, aquilo que o professor está ensinando não tem nenhum significado pessoal. Essa aprendizagem não é desnecessária. A aprendizagem mecânica ela é uma aprendizagem necessária para a nossa vida. Mas quando você utiliza isso para ensinar, ou seja, a única forma que o aluno vai aprender na escola, não é uma aprendizagem que realmente tem um significado, que tem importância para a vida daquele indivíduo. Há um outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem simulativa ou por adição. Esse tipo de aprendizagem é quando algo novo é ligado a um esquema que você já tem. Então, quando você aprende algo que acrescenta aquilo que você já sabe. Então, se você, por exemplo, já sabe fazer uma determinada operação matemática e você coloca mais um número e você aprende, de repente, a construir uma operação mais complexa. Ou seja, é uma aprendizagem que acontece na escola. Fundamentalmente, a aprendizagem por assimilação é uma aprendizagem escolar, porque a escola trabalha com a aprendizagem assimilativa por adição. O currículo da escola é organizado também para que isso aconteça. Existe também a aprendizagem acomodativa ou transcendente, que é a decomposição de um esquema já existente e a sua transformação de modo que a nova composição seja relacionada a ele. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vai aprender um idioma diferente do nosso. Esse idioma, a gente precisa relacionar o nosso idioma com o novo idioma e aprender a decompor aquilo que a gente já sabe
para transformar essa aprendizagem a uma nova aprendizagem, que é a aprendizagem de uma nova língua. Então, é uma aprendizagem sim acomodativa, mas também transcendente, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma informação que relacionada ao meu vocabulário, eu também preciso transcender e aprender um novo conhecimento. E, por fim, a aprendizagem significativa é a aprendizagem bastante conhecida. Mudanças na personalidade é uma aprendizagem que, de fato, muda a própria organização do nosso self. Reestrutura de forma simultânea todas as 3 dimensões da aprendizagem que eu falei anteriormente. Então, na aprendizagem significativa, é muito mais do que uma mudança de comportamento, simplesmente. É uma mudança na forma de você ver o mundo, na forma de você se colocar diante do mundo. Por isso, é uma aprendizagem significativa. E o que eu estou tratando aqui de tipos de aprendizagem, cada tipo envolve várias teorias por trás que dão suporte a essa forma de perceber a aprendizagem. E agora eu vou tratar especificamente do desenvolvimento e da aprendizagem e suas influências nas práticas pedagógicas. Especificamente, eu vou dar aqui apenas um resumo, porque vocês vão aprofundar durante as nossas aulas e também as leituras, os vídeos, e no nosso colóquio nós vamos enfatizar bastante essas teorias. E aqui vou falar inicialmente de Skinner, que ele nasceu em 1904 e faleceu em 1990, né? Recente, não sei se vocês já eram nascidos, eu já. Ele também era um psicólogo. Por que eu estou falando também? Porque vocês vão ver que vários desses teóricos eram psicólogos. Então, um psicólogo norte-americano, seguidor do behaviorismo, de Watson. E na década de 40 ele criou o que foi chamado como behaviorismo radical, com uma proposta filosófica sobre o comportamento humano. Todas as teorias comportamentalistas fundamentam a aprendizagem dessa forma, como a mudança de um comportamento. E quando a gente falou naquele conceito de Knu, ele traz como mudança não de comportamento, mas de capacidade. Então, só destacando essa diferença. E uma das frases aqui que eu destaquei de Skinner é: o que as pessoas sentem é tão importante quanto o que elas fazem, porque ele é behaviorista, o foco dele é o comportamento. Então, essa é uma das teorias que dão suporte a um pensamento de aprendizagem, de como o aluno aprende, e a gente vai entender a influência dessa teoria para a prática docente, para a forma de você avaliar e preparar sua disciplina. Aqui também nós vamos estudar, muito importante para curso de pedagogia, Jean Piaget, psicólogo também, mas suíço, não norte-americano, como Skinner. Foi importante estudioso da psicologia evolutiva, revolucionou os conceitos de inteligência infantil, que provocou mudança nos antigos conceitos de aprendizagem e educação. Inclusive, Vygotsky faz uma análise dos estudos de Piaget e fala como é impressionante como Piaget organizou e propôs novas formas de pensar a inteligência infantil. E uma das frases aqui de Piaget, inspirador aqui do construtivismo, né? A educação para a maioria das pessoas significa tentar levar a criança a parecer o típico adulto de sua sociedade. Mas para mim, ou seja, para Piaget, a educação significa fazer criadores. Você precisa torná-los inventores, inovadores, não conformistas. Então, por aqui você já entende como a teoria de Piaget influenciou fortemente o construtivismo. Então, vamos seguindo aqui. Vygotsky é o queridinho da pedagogia, principalmente. Ele foi psicólogo bielorrusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento e da aprendizagem. Eu digo que a gente leia os livros que estão na nossa bibliografia de Vygotsky. Ele tem uma leitura muito agradável e é muito claro nas escritas dele. Então, ele foi importante nessa área e também do papel preponderante das relações sociais. Inspirou as teorias interacionistas, o que originou também um pensamento denominado socioconstrutivismo. A gente viu lá Piaget construtivismo e aqui Vygotsky socioconstrutivista. A interação social é o quê? É a origem e o motor
da aprendizagem. Então, aqui a gente já percebe que para Vygotsky, a interação social não é um detalhe, ela é a origem e o motor para aprender. É fundamental para a aprendizagem a interação social. Vamos aqui para Vallon, de 1879, faleceu em 1962. É psicólogo, filósofo, médico e político francês. Tornou-se conhecido por seu trabalho sobre a psicologia do desenvolvimento. Em seus estudos, Vallon estabelece que a criança passa por 5 estágios de desenvolvimento. Então, aqui você já vê que Vallon aqui iniciou esse trabalho dos estágios, né? Então, na aula passada eu falei das fases do desenvolvimento, então existem várias classificações. E Vallon tem aqui uma importante organização do desenvolvimento em estágios e inspirou muitos outros autores. Para ele, o indivíduo é social, não como um resultado de circunstância. Então, ele não é resultado de circunstância, o indivíduo, externas, mas em virtude de uma necessidade interna. Vallon trabalha bastante com a questão da afetividade e a gente vai estudar mais na nossa disciplina. E eu não poderia deixar de trazer uma mulher, Maria Montessori. Propositalmente eu trouxe Montessori porque ela foi a única mulher aqui da nosso hall. Eu quis trazer uma mulher pedagoga, também a única pedagoga. Vocês viram psicólogo, vocês viram médico, mas agora eu estou falando de uma pedagoga. Ela também é médica, ok, mas ela é pedagoga, tá? E ela criou o método Montessori, que leva o sobrenome dela, um sistema educacional baseado na formação integral do jovem. E aí da criança, ela criou a Casa das Crianças lá na Itália, e Educar para a Vida foi o seu lema. Importante dizer, Maria Montessori foi mãe solteira, teve muitas dificuldades para ter a guarda do seu filho num momento histórico bastante perverso com as mulheres, e ainda assim ela conseguiu criar um método que revolucionou a educação das crianças. Então é importante a gente estudar e ver as contribuições que hoje as teorias dela possuem muito mais no que nós chamamos de educação socioemocional. Então vamos estudar Maria Montessori. E ela tem uma frase que diz assim: ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo. Então, ainda que Pestalozzi, que Maria Montessori também teve inspiração de Pestalozzi, muito conhecido, especialmente pela Associação Pestalozzi, que nós conhecemos. Ele foi um educador suíço que dedicou a sua vida às crianças carentes e à valorização do ser humano. Ele inovou a pedagogia da sua época, influenciando o que a gente chama de educação especial. Na época, principalmente, escreveu obras literárias, políticas, filosóficas e pedagógicas, sendo algumas consideradas precursoras da própria sociologia. A maioria delas, entretanto, foi dedicada à educação, por isso ele está aqui no nosso hall de teóricos da educação. Ele foi pai da escola popular e inspirou muitos estabelecimentos de ensino no mundo, e aí entre eles a Associação Pestalozzi, que leva o seu nome. E uma das frases aqui de Pestalozzi: minha contribuição foi o amor que me fez buscar o que eu não sabia e a fé que me fez esperar mesmo quando eu não havia nada para esperar. Então a gente vai estudar Pestalozzi e entender a contribuição dele para o que a gente chama hoje, já não especificamente de inclusão, mas dessa visão mais inclusiva da educação. Bom, então, para ler e aprofundar o que eu acabei de trabalhar com vocês, teorias da aprendizagem, Piaget, Vygotsky, Vallon, o método Montessori, que vocês vão conhecer um pouco mais lendo esse texto, tá? E temos aqui outras bibliografias, dificuldades de aprendizagem e os vídeos. Todos os vídeos, cada um fala dos autores, que eu já apresentei na nossa apresentação da disciplina, né? E eu vou finalizar a nossa aula de hoje, esperando que você tenha ficado com um gostinho de quero mais, dizendo aqui uma frase de Hannah Arendt, que ela fala o seguinte: a escola não é de modo algum o mundo, a escola não é o mundo, nem deve ser tomada como tal. É antes a instituição que se interpõe entre o mundo e o domínio privado do lar.
como professores, nós teremos essa função. Nós estaremos na interposição entre o mundo e a casa das crianças que nós vamos receber, dos alunos, dos adolescentes, dos jovens. Nós estaremos nessa interposição. A escola não é o mundo para essas crianças, mas nós vamos estar nessa transição da sociabilidade dela, especialmente das crianças que muitas vezes saíram das suas casas e só tinham contato com os pais, e a escola ela vai se tornar essa conexão da criança com o mundo. Então é importante a gente entender o desenvolvimento, é importante a gente entender a aprendizagem para trazer para a criança, perceber e trazer para ela aquilo que lhe falta, para ela ter um desenvolvimento mais saudável e para que ela se desenvolva e aprenda em todas as suas potencialidades. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Estude, leia, assista os vídeos e vamos discutir nas nossas aulas ao vivo. Um abraço e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.